Que a paz do Senhor esteja habitando no seu coração. Hoje, o texto que nós escolhemos para meditar, que o Senhor propôs ao nosso coração, está aqui em Salmo 42. E aqui encontramos uma descrição muito interessante. O rei Davi escreve o seguinte: como a costa anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento, de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus, com cânticos de alegria e de ação de graça, entre a multidão que festejava. Por que está assim tão triste? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu Deus e meu Salvador. Amém. Aqui nós encontramos aqui uma descrição em que o rei Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul. E nesse momento ele se encontra angustiado diante de tudo que ele está passando, tendo que se esconder em cavernas, estando impedido de ir ao templo do Senhor, adorar junto com as demais pessoas. E talvez você também esteja desse jeito, com a alma tão abatida, em que você não está encontrando alegria. E talvez você esteja assim dizendo: oh, minha alma está abatida. Pesquisas mostram que o uso de antidepressivo aumentou 80%. Pessoas que tomam remédio para poder dormir, para poder se tranquilizar. Então, as pessoas estão angustiadas assim como o rei Davi estava impedido de também sair daquela caverna. E ele começa a se lembrar do tempo em que ele tinha liberdade de ir a qualquer lugar, inclusive no templo, adorar o Senhor, e agora ele não pode. E a alma dele se encontra muito abatida. Mas no final ele diz que ainda louvaria o Senhor. E ele questiona a sua alma, porque ele começa a se lembrar de quem é Deus. E ele diz: por que você está abatido, ó minha alma? Por que te perturba, gente, em mim? Pois põe a sua esperança em Deus. Então, também como o rei Davi diz, para a sua alma colocar a confiança dele em Deus, que possamos também colocar a nossa confiança no Senhor. Confiança de que no final tudo vai dar certo. Lembro da história de um piloto que estava sobrevoando, um piloto americano que estava sobrevoando em 1965 uma vila do Vietnã, quando de repente o seu jato foi atingido. E quando ele viu que o motor do seu jato estava pegando fogo, e ele só tinha duas alternativas: ou morrer ali, dentro do avião, ou pular e cair na aldeia dos inimigos. E foi o que ele fez. Ele pulou. E ele disse que passou 8 anos preso ali e foi torturado 20 vezes. Ele conta em um livro que ele escreveu. E depois, em idade avançada, ele, em 1990, ele já lecionava em uma universidade em Stanford. E um dos professores também dessa universidade se encontrou com ele um dia. Esse professor tinha lido o seu livro e perguntou a ele como é que ele conseguiu sobreviver tanto tempo sendo torturado. E ele contou o segredo dele. E o segredo estava porque
ele não tinha perdido a fé no fim da história. Que possamos também não perder a fé, que Deus no fim nos trará a vitória. Que também, assim como o rei Davi disse, que ainda louvaria o Senhor, que possamos ter fé, que também vamos louvar ao Senhor, que o Senhor também nos dará vitória, que o Senhor trará o livramento para a nossa terra, Deus vai sarar a nossa terra. Vamos clamar, irmãos, vamos crer que o Senhor, o Deus de misericórdia, virá com misericórdia e vai sarar a nossa terra. Os últimos dias têm trazido notícias ruins, previsões ruins e colocar o Brasil em terceiro lugar. O que é certo é que os homens não sabem do futuro. Deus é o Senhor do futuro. Então, é nele que podemos confiar. Ele que é o Senhor do futuro. Então, vamos clamar a um Deus que tem prazer em ouvir a nossa oração. Ele poderá nos livrar, Ele poderá sarar nossa terra. E nós poderemos dizer que no final nós louvaremos ao Senhor, porque o nosso Deus é bom, nosso Deus é maravilhoso. O salmista também diz: provar e ver de como o Senhor é. Então vamos provar como o nosso Deus é bom. Que Deus nos abençoe. Amém.